Quantas vezes você já perdeu o sono com uma meta que não fechou, mesmo com a equipe trabalhando o mês inteiro? Quantas vezes você ficou acordado pensando no vendedor que ignorou um cliente importante e você só soube quando ele ligou reclamando? Quantas vezes uma proposta grande simplesmente sumiu do radar, sem follow-up, sem resposta, sem você conseguir entender onde travou? Quantas vezes você tentou avaliar a equipe e percebeu que os dados que precisava simplesmente não existiam? E quantas vezes no dia seguinte você tomou café, entrou na empresa e começou tudo de novo, como se aquela noite não tivesse acontecido? Por que é que isso acontece? A noite passa, o dia recomeça, o ciclo continua. Você resolve o problema de hoje, amanhã aparece outro. Você cobre, aparece mais um. Cobre de novo, semanas após semanas, meses após meses, sem sair do lugar. Não é porque você não se esforça, não é porque você não se importa, mas porque ninguém constrói algo sólido enquanto apaga incêndio todo dia. Se alguma coisa disso te tocou, fica aqui. Nos próximos minutos eu te mostro por que esse ciclo existe, o que o alimenta e o que você faz para acabar com isso de vez. Meu nome é Paulo Araújo. Sou fundador da Clientar CRM, autor de 8 livros sobre vendas e motivação. E já atendi mais de 500 empresas B2B no Brasil, distribuidoras, revendas, indústrias ou prestadores de serviço. E posso te dizer com segurança, o que você sente tem nome, tem causa, tem solução. Mas antes de chegar na solução, é preciso que você entenda o problema de verdade. Porque sem isso, você continua tratando sintomas, ignorando o que gera tudo isso. Fica comigo. Eu preciso te fazer uma pergunta, mas responda com honestidade. Quando foi a última vez que você tirou 2, 3 semanas de férias com a família, sem atender telefone, WhatsApp, sem resolver problema de vendedor, sem precisar intervir em nada e voltou encontrando tudo no mesmo lugar? Se você precisou pensar muito ou se a resposta foi nunca aconteceu isso, presta atenção no que eu vou falar agora. Existe uma boa chance de você ter normalizado coisas que não deveriam mais ser normais. Você normalizou que apagar incêndio todo dia no comercial é normal. Resolver o que o vendedor não resolveu é normal. Cobrir o cliente que ficou sem retorno é normal. Intervir em várias negociações, depender de tudo, é normal. Não, não é normal. Você normalizou depender da boa vontade dos seus vendedores, torcer para o bom não sair, aguentar o ruim porque contratar é difícil e agradecer quando aparece um mediano que faz o mínimo sem precisar de você por cima. Você normalizou tolerar vendedores que estão abaixo da média, que não fazem o que é preciso ser feito. Não porque você aceita a mediocridade, mas porque substituir custa caro, leva tempo e o próximo pode ser ainda pior. Você sabe quem são os seus melhores vendedores, mas não sabe exatamente por que eles são os melhores ou como atuam de verdade. E muito menos consegue fazer os outros chegarem ao mesmo nível dos melhores. Eu não falo isso para te julgar, eu falo porque eu vejo esse padrão se repetir em empresas no Brasil inteiro. Gestores experientes que construíram negócios sólidos, presos no mesmo ciclo. E a maioria acredita que é assim mesmo, que tem que trabalhar feito um louco, que talvez morra um dia de infarte, e tudo isso faz parte. O mercado está difícil, contratar pior ainda, e todo mundo passa por isso. Mas não é bem assim. Trabalhei com mais de 500 empresas no Brasil, empresas de vários portes, em vários segmentos, e sempre com os mesmos problemas. E posso te dizer, existe um grupo de gestores que saiu desse ciclo, que hoje avalia a equipe com clareza, que sabe exatamente por que um vendedor performa e o outro não, que contrata com mais precisão porque sabe o que busca no mercado, que não precisa estar presente em tudo para as coisas funcionarem. A diferença entre eles e quem ainda está no ciclo não é sorte. Não é ter encontrado o vendedor perfeito, não é o melhor segmento, a melhor região, o melhor produto, muito menos o tamanho da empresa. É gestão comercial.
Saber o que acontece dentro da sua operação com clareza suficiente para tomar decisões em vez de reagir a problemas. Mas antes de falar sobre isso, preciso te contar algo sobre o mercado. Porque se eu não falar, você pode pensar: Paulo, eu sempre fiz assim e durante muitos anos funcionou muito bem. E você está certo, funcionou. Vender era mais fácil antes. Isso não é nostalgia, é fato. O cliente tinha menos opções, a concorrência era menor, mais previsível. Não tinha esse monte de redes sociais, possibilidades, inteligência artificial. O vendedor bom, com uma boa carteira, fechava negócio de um jeito que hoje está cada vez mais difícil de replicar. O que você construiu não estava errado. As regras do jogo mudaram. O cliente pesquisa antes de ligar, compara mais, a IA traz respostas prontas, demora mais para decidir e, quando decide, quer consistência. Quer que o vendedor, na primeira conversa, acompanhe o processo até o fim. Nesse ambiente, no modelo de negócios B2B, depender só da boa vontade de um vendedor talentoso não é estratégia, é risco. O gestor que opera pelo mesmo manual de 10 anos atrás não está errado, está desatualizado. E o preço disso é trabalhar cada vez mais para chegar cada vez mais perto do mesmo resultado ou abaixo dele. A pergunta que você precisa responder é: o que eu posso fazer de diferente? O que acontece na minha operação hoje que ainda não consigo enxergar com clareza? Você não muda o que não consegue ver. E é exatamente onde eu quero chegar. O problema não é que você não sabe vender. Sabe. O problema não é que a sua equipe é ruim. Não é. Você provavelmente tem pessoas boas e talentosas. O problema é que você não tem visibilidade suficiente sobre o que acontece na sua operação comercial para saber onde trava, por que trava e o que começar a mudar. Sem essa clareza, qualquer decisão que você tomar, contratar, demitir, treinar, mudar a abordagem, vai continuar sendo no escuro. Às vezes acerta, às vezes erra, mas você não vai saber por que acertou nem por que errou. É isso que o mapeamento comercial clientar resolve. O primeiro passo, o mais importante, é você enxergar com clareza o que acontece no seu comercial hoje, identificar onde estão os principais gargalos e ter um plano de ação concreto para começar a mudar. Mas antes de falar sobre o mapeamento, quero te mostrar o que acontece quando esse ciclo não para. Agora eu quero falar olhando no teu olho. Eu aposto que você vive tudo o que eu vou falar agora. Talvez até evite pensar sobre isso, porque quando você para e olha de frente, não é fácil. Quanto tempo faz que você está nesse ciclo? 2 anos? 3 anos? Talvez mais? Porque cada mês que passa tem um custo. E não estou falando só de dinheiro. Ao longo dos anos, trabalhando com gestores, uma coisa que ouço com uma frequência que me incomoda é essa: Paulo, perdi o controle do meu tempo. Não consigo mais separar o urgente do importante. Tudo virou incêndio. Tudo é para ontem. Quando eu pergunto como isso afeta a sua vida pessoal, geralmente vem um silêncio. Porque a conta não fica só dentro do comercial, ela vaza. É chegar atrasado no jantar de família porque uma negociação travou. É sair no meio de uma festa para atender o telefone porque o vendedor não sabe o que fazer com um cliente difícil. É prometer que vai à apresentação da escola dos filhos e cancelar na última hora porque o mês não está indo bem. Não é porque você não queria estar presente, mas porque a empresa ainda depende demais de você e você não consegue de fato desligar. E vai se acumulando dia após dia, semana após semana, anos, sem que você perceba o exato momento que a empresa passou a consumir tudo: seu tempo, sua energia, sua saúde, sua presença em casa, seu casamento, a educação com os teus filhos. Esse é o custo que ninguém coloca em planilha. Do lado financeiro, o custo é igualmente concreto. O vendedor que saiu levou o histórico do relacionamento com os clientes porque nunca foi registrado em lugar nenhum. CRM é difícil. A proposta grande que não fechou porque o follow-up não aconteceu na hora certa. O processo seletivo que você refez 3, 4 vezes porque não sabia exatamente o perfil que buscava. O mês que terminou abaixo da meta e você não conseguiu explicar sequer para si mesmo o que aconteceu. Cada uma dessas situações tem um valor.
E quando você soma tudo, os negócios perdidos, as contratações erradas, o tempo investido e o que não deveria ser problema seu, mas é, o número é sempre maior do que parece. A questão não é se você vai resolver isso. Vai. A questão é quanto você ainda vai pagar para continuar adiando. Porque quanto mais o tempo passa, mais o padrão se consolida. O anormal vira normal. A equipe aprende a trabalhar dependendo de você, do seu humor, do seu jeito. Você aprende a aceitar que é assim, que eles não têm bom senso. E a empresa para de crescer sem que ninguém perceba o momento exato em que isso aconteceu. Eu conto isso porque eu vi e vivi. Muitas vezes, ao longo de anos em empresas B2B, distribuidoras, revendas, indústrias, prestadores de serviços, comecei a perceber que os problemas mudavam de nome, mas raramente mudavam de natureza. Empresa diferente, segmento diferente, tamanho diferente, estrutura diferente, mas quando eu sentava com o empresário para entender o que acontecia no comercial, a conversa seguia quase sempre o mesmo caminho. O gestor sabia que algo não estava legal, não funcionava. Sentia o resultado, sentia no esforço que precisava colocar para manter tudo em ordem, mas não conseguia apontar com precisão onde estava o problema real. E então, continuava tomando decisões com base no seu feeling, naquilo que ele enxergava, que era sempre menos do que o necessário para mudar de patamar. Foi observando esse padrão se repetir, empresa após empresa, que desenvolvi o método Clientar e fundei a Clientar CRM. Mais de 30 anos nesse mercado, mais de 500 empresas atendidas no Brasil, 8 livros sobre vendas e inovação. E o que esse tempo todo me ensinou é o seguinte: o problema quase nunca é falta de esforço, de vontade, as pessoas são trabalhadoras. O gestor que chega até mim já tentou muita coisa. Já demitiu, já contratou, já deu treinamento, já mudou meta, já mudou consultor, já cobrou mais, já cobrou diferente. O que faltava em quase todos os casos era clareza, visão, saber exatamente o que acontecia dentro da operação para tomar as melhores decisões, em vez de continuar reagindo ao que aparecia na frente. Clareza não resolve tudo, mas sem ela, nada que você tentar funciona como deveria. E é exatamente por aí que começa o mapeamento comercial clientar. Agora, deixa eu te contar o que eu criei para resolver esse problema. O mapeamento comercial clientar é o primeiro passo para você sair do escuro. Não é uma consultoria de meses, não é um curso para você assistir sozinho e tentar aplicar no seu tempo. É um processo estruturado, um começo, meio e entrega concreta, feito para você sair desse processo sabendo exatamente onde está e por onde começar a mudança. Funciona assim: você tem uma sessão individual comigo, Paulo Araújo. Vai durar aí 1 hora e meia, 2 horas ou um pouco mais, não importa. Olhando diretamente para a realidade da sua empresa, da sua gestão comercial. Não é um formulário genérico para preencher sozinho, de forma alguma. É uma conversa real com alguém que já viu esse padrão se repetir em centenas de empresas dos mais variados segmentos e sabe exatamente o que fazer. Nessa sessão, a gente não fica na superfície, vai a fundo no que acontece no seu comercial, como a equipe opera, como as decisões são tomadas, onde os negócios travam, como você avalia e contrata vendedores, como você mede o desempenho da execução da estratégia. Tudo que você nunca teve espaço para analisar com calma, porque estava sempre apagando incêndios. Depois da sessão, você recebe um documento, um diagnóstico completo que vai te levar a um plano de ação. Não é um relatório bonito não para engavetar. É um mapeamento real do que funciona, do que trava e do que precisa mudar, escrito de forma clara, sem jargão técnico, para você usar no seu dia a dia. Junto com o diagnóstico, você ainda recebe um plano de ação para os 3 pontos principais identificados, com direção clara, com o que fazer, por onde começar, qual a sequência faz sentido para a sua realidade. Não é uma lista de recomendações genéricas, é um direcionamento construído a partir do que juntos vamos observar, levantar e mudar na sua operação. Além disso, você tem acesso a 2 bônus.
Um minicurso com fundamentos de liderança e um e-book com conteúdo complementar para que você vai trabalhar depois do nosso diagnóstico. No final desse processo, você não vai mais estar no escuro. Você vai saber exatamente o que acontece no seu comercial, vai saber onde trava, vai ter na mão um plano de ação concreto para começar a mudar. Não é a solução completa, e eu seria desonesto se dissesse que é. Quem quer ir fundo nessa transformação, com acompanhamento ao longo dos meses, tem a mentoria para isso. Mas antes de qualquer investimento desse porte, o passo inteligente é ter clareza sobre aonde você está. Saber o que precisa mudar antes de decidir como mudar. E é exatamente isso que o mapeamento comercial entrega. Para a maioria dos gestores que passam por esse processo, isso já muda tudo. Agora eu quero te falar sobre o valor do seu investimento. Para você fazer o mapeamento comercial clientar, você vai investir apenas R$ 497. Coloca em perspectiva. Normalmente, quem participa da nossa mentoria investe por volta de R$ 30.000 durante o ano. E faz sentido. É um acompanhamento de 12 meses, com profundidade, com implementação, com todo o processo sendo construído junto. Mas antes de chegar lá, o passo certo é saber exatamente onde você está. E é isso que o nosso mapeamento entrega por apenas R$ 497. Mas tem outras perspectivas também. Um mês com um vendedor que não desempenha bem e você não consegue identificar. Qual é o custo disso? Com certeza, mais de R$ 497. Uma contratação errada, um processo seletivo que leva tempo demais, falta de rotina comercial para o seu vendedor. Qual é o custo disso? Muito mais do que os famosos R$ 497. Uma proposta grande que você perdeu por falta de acompanhamento. Quanto custou? R$ 497 é o valor que você vai investir para parar de tomar decisões no escuro. E isso vale muito. O que você garante com mapeamento? Sessão individual comigo, de cerca de 2 ou mais horas, um diagnóstico completo da sua operação comercial, um plano de ação escrito para os 3 principais pontos críticos identificados, um mini curso sobre liderança e gestão comercial e um e-book de apoio. Tudo isso por apenas R$ 497. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa que eu disse fez sentido para você. Porque você reconheceu o seu comercial em algum momento desse vídeo. Talvez você se lembrou daquele final de semana que você perdeu, aquela apresentação da escola dos filhos que você não conseguiu ir, as férias que você adiou mais de uma vez. O mapeamento, de novo, não resolve tudo isso de uma vez. Ele é o começo, o primeiro passo para você parar de gerir no escuro e começar a construir algo novo que funcione sem depender de você estar presente em tudo o tempo todo. O botão abaixo leva direto para o checkout. Você garante o mapeamento, agenda a sessão e em poucos dias tem na mão um diagnóstico real da sua operação comercial e um plano de ação concreto para os 3 pontos que mais te incomodam. Chega de apagar incêndios. Chega de perder aquele que não deveria ser perdido na sua vida pessoal. O tempo é o mais caro dos recursos. O tempo é implacável, ele não volta mais. Te vejo na nossa sessão.